Eventos diários na nossa cidade, estive pensando em erros de sempre com resultados catastróficos. Agora mesmo tivemos episódios na saúde e na merenda. Isso é um vírus. O vírus da corrupção, ele mata mais do que o vírus Covid-19. Por quê? A corrupção acabou com a cidade do Rio de Janeiro, com o estado do Rio de Janeiro. Está aí. Enquanto isso, a grande mídia fica preocupada com pequenos detalhes de atos burocráticos, de atos de alerge na nossa cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro. Então, o que eu penso é o seguinte: neste momento em que se fala tanto em ato antidemocrático, em possível insubordinação da população, por que não clamamos ao Supremo Tribunal Federal? Por que não clamamos ao Executivo Federal, o senhor Presidente da República, e ao presidente da Casa, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre? Por que não clamamos aos três poderes que haja uma intervenção do bem, posso dizer assim, para não soar mal, não ser mal interpretado, não parecer revolta, uma intervenção do bem na saúde do Rio de Janeiro. O ministro da Saúde, o general Pazuello, poderia compor reuniões, trazer a audiências, essa convocação para esse feito. Por quê? Os recursos financeiros da saúde do Rio estão em colapso. Ou foi praticamente tudo roubado. Não tem como pagar os funcionários do Rio de Janeiro na saúde. Eles vão parar e já estão parados. Os recursos não deram continuidade aos hospitais de campanha, nem tampouco fez as inaugurações. O que vai acontecer com essa saúde? O próximo secretário de saúde não vai corrigir isso a tempo de fazer os atendimentos emergenciais. Temos os médicos das Forças Armadas que poderiam ser usados, e não é intervenção militar que está sendo pedido aqui, é uma intervenção na saúde, usando os militares das Forças Armadas que têm a capacidade para gerir no momento de crise ao atendimento para as nossas cidades do Rio de Janeiro, para as pessoas do nosso estado. Então eu convoco essa ideia, essa reflexão, que possa ser multiplicado isso nas redes sociais, para que isso chegue ao presidente do Congresso, os dois presidentes das casas, para que chegue ao presidente da República e o ministro do Supremo Tribunal Federal, que possam utilizar os médicos das três forças como uma intervenção muito rígida na saúde do Rio de Janeiro, para que haja atendimento emergenciais, para que haja todo um processo de gestão da crise que se está, e nessa intervenção sim dá tempo de o Ministério Público, a Polícia Civil, toda a investigação que paira, corrigir as verbas milionárias que foram desviadas por esse vírus chamado Corrupt 1500, porque deve ser desde o ano de 1500 esse vírus. E como se não bastasse do que estamos falando, para a cidade do Rio de Janeiro tem o gafanhoto migrador, que é o roubo da merenda no valor de 50 e tantos milhões de reais, justamente no período que não tem aula. Como pode vivermos numa situação dessa? Como pode termos um país, uma cidade, um estado que se diz democracia, com todos esses acontecimentos? Ninguém consegue mais conviver com isso. É ridículo isso. Então a gente precisa do Supremo Tribunal Federal. A gente precisa da atuação do Supremo Judiciário com rigidez, podendo autorizar que, se assim for, se entrar em acordos, os três poderes do nosso país entrar em acordo para salvar a saúde do Rio de Janeiro, com o efetivo das Forças Armadas, até que se equacione toda a crise financeira, que vai demorar um tempo, e enquanto nesse tempo não tiver pagamento para os funcionários da saúde do Rio de Janeiro, não tiver a inauguração dos hospitais de campanha, como que vai atender as pessoas? Eu quero que a gente faça uma reflexão. Essa é uma crítica momentânea para esse iminente problema que estamos passando. Era isso que eu queria deixar bem claro e deixar essa pergunta no ar.